Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, sabe? A ascensão e, a queda do continente de Mu, um império que dizem ter sido incrível lá no Pacífico. A nossa base aqui é um texto que conta a primeira parte dessa saga, né? Aquela que inspirou o universo de Mu Online. E o nosso objetivo é tentar entender o que aconteceu, como um lugar tão poderoso ruiu, investigar mesmo as causas desse colapso. Vamos lá! O começo, segundo a fonte, era pura glória. Cidades vibrantes, tipo Lorência, cheia de cavaleiros, Nória com os elfos, até Devias, mais gelada. Tinha um governo central firme, sabe? E o mais impressionante, raças diferentes convivendo em paz. Uma liderança sábia, parece. Mas também a tal da grande profecia, uma que previu um futuro bem caótico. O mais curioso que a fonte sugere é como esse aviso, mesmo existindo, parece ter sido meio que deixado de lado, sabe? Ofuscado pelo próprio sucesso do Império. Uma negação, talvez. Parece que essa confiança toda, talvez até uma certa arrogância, né? Nascida dessa época dourada, foi justamente aí que a coisa começou a virar. A fonte descreve um enfraquecimento, assim, gradual do poder central. Um sinal, né, de que algo não ia bem por dentro. Sim, sim. E a narrativa liga isso diretamente a uma consequência: a fragmentação. O texto detalha como os senhores feudais, que antes eram leais, né, começaram a colocar a própria ambição na frente de tudo. Isso gerou um clima péssimo, intriga, disputa interna, sabe? Aquela unidade que definia Mu foi se perdendo. A estabilidade começou a rachar, de dentro para fora. Entendi. E essa atmosfera de desconfiança, de poder espalhado que o texto descreve tão bem, criou o palco perfeito, né? Sim. Para a chegada de uma figura nova, meio sinistra, chamada Lemúria, que soube direitinho como usar essas rachaduras a favor dela. Exatamente. O texto mostra que o alvo principal dela foi um tal de Antônias, um senhor feudal poderoso, mas muito ambicioso. E a Lemúria foi lá, né, com promessas de poder absoluto, sugerindo um caminho bem sombrio. Usar magia negra, que era proibida, para invocar e, pasmem, controlar o Kundum, o demônio das trevas. Para unificar tudo sob o comando dele, Antônias. É fascinante como a fonte descreve essa manipulação. Mostra a lábia da Lemúria, claro, mas também expõe a fraqueza do Antônias, né? A sede de poder dele era tão grande, e a Lemúria explorou isso tão bem que ele parece ter ficado cego. Cego para os perigos óbvios, para as intenções reais dela. A promessa de controle total, né, apagou qualquer bom senso que ele pudesse ter. Pois é, e aí, totalmente fisgado por essa ideia de poder e seguindo o plano da Lemúria, o Antônias vai lá e faz o ritual secreto, para trazer o Kundum de volta para o mundo. E aí vem a tragédia, né? Conforme o texto descreve, o ritual funciona, Kundum retorna, só que a promessa de controle era pura mentira. Uma farsa total. Kundum era tipo a personificação do caos, incontrolável. A primeira coisa que ele fez, segundo o texto, foi soltar as hordas dele. Monstros para todo lado, destruindo milênios de paz assim, num estalo. Nossa, e com isso, a grande profecia lá do Necronomicon se cumpriu da forma mais brutal possível, né? A fonte descreve uma invasão que varreu o Mu, cidades magníficas destruídas, a terra corrompida, massacre. Foi o fim, súbito, violento, o fim da Era de Ouro de Mu. A análise que a gente tira dessa narrativa é bem clara, né? O Império já estava fraco por dentro, por causa das divisões, da ambição dos líderes. E aí não teve como resistir à ameaça externa. Uma ameaça que, ironicamente, foi libertada por eles mesmos, por ações internas. A profecia antes ignorada na glória virou a realidade sangrenta que selou o destino de Mu. Então, resumindo essa primeira parte da história, o que fica a jornada de Mu, da glória à ruína total, parece um grande alerta, né? Sobre como o orgulho, a desunião podem minar até a maior das civilizações e abrir a porta para males antigos incontroláveis. Exatamente. A fonte parece usar a própria história como uma lição, sabe? Um aviso mesmo, olha, arrogância, briga interna, busca cega por poder, isso derruba qualquer um,
por mais poderoso que seja. É um recado que ecoa, né? E para a gente pensar um pouco, o texto termina de um jeito meio sombrio. Diz que a escuridão apenas começou a se espalhar. Mas também planta uma sementinha de esperança, falando do surgimento de heróis na segunda parte. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Mesmo no meio da ruína total, quando tudo parece perdido, o que será que acende essa chama? O que inspira a coragem para levantar e lutar contra uma escuridão tão avassaladora? Fica aí para a gente refletir.